Boa noite, nossos queridos amados irmãos, nossas visitas. Boa noite, irmãos. Uma boa semana em Cristo Jesus, irmão. Nós temos aqui a visita do nosso irmão Everando, né? Nem visita, né? Aqui é o lugar dele, né? Ele, a família, né, irmão? Aqui é o seu lugar, viu, irmão? O melhor lugar do mundo, né? Nós temos a família, mas também o melhor lugar do mundo é a igreja, onde a gente compartilha, onde a gente conversa, onde a gente tem os sermões, né? E Paulo disse naquele tempo, ele diz assim, não deixai-vos de congregar-vos, como é costume de alguns, né, irmão? Então a gente não tem que deixar de congregar-vos, porque aí a porta da graça está se fechando e Jesus só vai levar aqueles que estão preparados, irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Amém? Os que não estiver preparado, né, aí vai ser uma tristeza grande mesmo, né? Então temos que estar preparados, né? Júnior, tá ok aí? Pronto. Remido. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo, né? Por isso que nós temos um lugarzinho lá na Canaã Celestial, né, irmãos? Amém mesmo? Amém? Nós vamos falar hoje um tema muito importante, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos estudar um pouquinho, irmãos, sobre esse tema interessante. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amém? Encontraram o capítulo 1. Hoje é um tema muito importante, a gente precisa estar... É uma das armaduras de Deus. O cristão tem que ter essas armaduras, né? E ela é uma delas, da armadura de Deus, né? Nós vamos pedir aí o Everando para ler para nós, por favor, Everando. Versículo 35. Vamos ouvir a voz do nosso irmão Everando, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto ali, orava. Amém, meus irmãos? Amém? Obrigado, meu irmão. Ó, Jesus se levantava de madrugada, irmãos. Ele tinha um hábito de orar. Todas as noites ele acordava de madrugada e começava a orar. Ele orava por vários assuntos, por vários momentos. E ele sabia que ia passar por um problema muito sério, que era o desfecho com Satanás no deserto. E ele tinha que estar preparado. E Jesus estava preparado no nome do Pai, né? Amém, meus irmãos? Amém? Ele deu um exemplo maravilhoso. Ele estava preparado e não deixou nenhuma brecha para que Satanás pudesse entrar. Por isso que a oração, ela é um convite quando você está passando por um problema. Seja qualquer problema você está passando, é um convite para você orar. Amém, meus irmãos? Orar. Quando a gente ora, o Senhor ouve. E quando a gente está com um problema sério, mais oração. Tá bom? Certo? Quanto mais problemas, mais oração, irmãos. Amém? Quanto menos problema, mais oração. Então, nosso dever é estar sempre orando. Orando sem cessar. E aqui está um exemplo maravilhoso de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, como eu falei, cada problema é um convite à oração. Jesus nos ensinou a orar, irmãos. Sim ou não? Irmãos? Isso. Quando você for orar, o que é que você faz? Você vai lá para o seu quarto, né? Tranca seu quarto e lá você ora, se ajoelha e ora só você e o Pai, né? Essa conexão, você e o Pai orando. E o Pai ouve, Jesus ouve e atende de acordo com a vontade do Pai o seu pedido, né, irmãos? Não é de acordo com a gente, não, é de acordo com a vontade do Pai. Bom? Porque Jesus intercede. O Senhor fica à frente do Everando, fica à frente da família dele, da Tânia, dos nossos irmãos, e aí é no nome de Jesus. Aí o Pai aceita de acordo com a vontade do Pai, né, irmãos? Então a oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela liberta todo o pecado da nossa vida, irmãos. Amém? Amém? Quanto mais tivermos o hábito de orar, a gente foge do pecado.
Quanto menos nós oramos, a gente cai nas armadilhas do inimigo. Quanto menos orar, menos poder. Sem oração não tem poder. Então tem que ter essa arma poderosa. A armadura de Deus é a oração. Não vamos deixar nunca de orar, irmãos. Ore pela madrugada, ore de manhã, ore pela tarde, em qualquer horário. Dirigindo, você está dirigindo o carro, mas você está com os olhos abertos, mas está pensando no Senhor. Amém, meus amém? Não é só de fechar os olhos, não. Você tem que estar orando, mas também em contato com o Senhor e também vendo o que você está fazendo, seus afazeres, né, irmão? Então a oração é a chave da vitória. Lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nos conta um relato muito importante da gente nunca deixar de orar. Lucas capítulo 18. Jesus sempre falava em parábolas. E essa aqui ele fala a parábola do juiz pecador, iníquo pecador, né? Lucas capítulo 18. Amém, irmãos? Se encontraram? Amém? Versículo 1. Irmão Joaquim, por favor, leia para nós aí, irmão Joaquim. Lucas capítulo 18, verso 1. Amém, meu irmão? Muito obrigado, viu? Jesus contou uma parábola em que ele diz que é o dever de quê? De orar sempre e nunca o quê? Esmorecer, né? Esmorecer. Quando a gente está esmorecido, a gente consegue fazer alguma coisa? Não, né? A gente fica desanimado, né? Rapaz, hoje eu não quero trabalhar, não. Hoje eu estou doente, estou sentindo aquilo, né, Vera, né? Então, quando a gente está desanimado, a gente não consegue orar, irmãos. Você está no trabalho desanimado, você não consegue orar. Então é nessa ocasião que você tem que pedir ao Senhor força. Você tem que falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá força, me dá coragem, me tira esse desânimo em nome de Jesus, irmãos, amém? Porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele está aqui, ele representa o Pai e Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele tem o poder de animar a nossa vida, porque ele é o consolador, irmãos, amém? Olha aí, Jesus falou: antes de eu ir, eu vou pedir meu Pai para que venha o outro consolador, outro, né? Então, se Jesus é o consolador, né, Thaís? Então, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, quando a gente está ali ungido no Senhor, irmãos, a gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de interceder por alguém, a gente tem vontade de interceder pelo Bolsonaro, pelo todo o país, os governantes do nosso país, porque é o nosso dever como cristão orar pelos governantes do nosso país, irmãos, amém? E todos. Inclusive Bahia, né, que está passando por uma dificuldade. Então, quando você for para casa, você ora, Senhor, ajuda aquela cidade, aquele estado de Salvador que está passando por uma crise que não é fácil. Essa pandemia, essa gripe, tudo isso vem na oração. Então Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos ver aqui o verso 2. O verso 2 de Lucas 18. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Era um juiz totalmente sem conhecer a Deus e não respeitava ninguém, né? E o verso 3 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Olha aí, essa senhora, ela insistiu na oração, ela insistiu para buscar a sua causa. Enquanto ela não foi resolvida, ela não desistiu, irmãos. Então é um exemplo que Jesus dá para nós: nunca deixar de orar. E o verso 4 diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Por que ele disse isso? Porque ela insistia sempre, ela estava lá, meu senhor, eu quero a minha causa, mas você está aqui, eu estou aqui. Ela ia no mercado, no mercantil, era onde o juiz estava, ela estava lá, irmãos.
É um exemplo para a gente aprendermos que a oração é a chave da vitória, irmãos, amém? Sem oração não há poder. Se você deixar de orar, a sua vida se torna monótona, se torna uma vida fraca, frágil. E você vem para a igreja porque é assim, quando chega na igreja você fica desanimado. Quando oramos, quando temos o hábito de orar, a nossa vida muda, a nossa qualidade de vida muda, e nós temos o hábito de orar, e o hábito de orar, de interceder por alguém, irmãos, amém, irmãos? Amém? Então temos que orar, como essa viúva aqui, ela insistiu. No verso 6, então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, esse relato é importantíssimo. Deus nunca deixa de ouvir a oração do cristão sincero, irmãos, amém? Quando a gente é sincero com o Senhor, quando a gente fala com o Senhor abertamente, quando a gente abre o nosso coração para Ele, Deus tem prazer de ouvir as nossas orações, irmãos, amém? Amém? Nunca tenha vergonha, conte a sua vida, desabafe o que você está sentindo. Senhor, eu tenho duas personalidades, ó Pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Desabafe para Deus, porque Jesus ouve, atende a oração e passa para o Pai, irmãos, amém? Seja realista com o Senhor, como essa viúva. Ela, onde o juiz estava, ela estava lá. O juiz já ia se deitar, ela estava batendo na porta, e alguém dizia: quem é? Essa é a minha causa, eu quero que ele resolva a minha causa. E de tanto ela molestar aquele juiz, ele acabou atendendo a oração, atendendo a causa dela, irmãos. Então insista, persista e não desista, né? Continue orando, ore. Eu tenho uma causa na justiça, irmão, tá com uns 5 anos, ganhei uma e estou orando mais 2 para ganhar essas causas em nome de Jesus, irmãos. Eu creio que Jesus tem o poder de fazer milagres. Ele faz milagre na vida de qualquer um de nós, é só nós crermos, é só a fé. Se você tiver fé, você fará maravilha, Deus fará maravilha na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Então temos que orar com fé. Senhor, eu creio, entreguei nas tuas mãos, em nome de Jesus. Tu és o meu advogado, tu és o meu consolador, tu és o meu melhor amigo. Então está nas tuas mãos, em nome de Jesus, irmãos, amém? Pois é, irmãos, e continuando, nós vamos orar pela a mãe do irmão Neves, né, irmãos? Aqui está como é que está a mãe dele, irmãos? Como é que está? Está melhor, irmãos? Vamos orar, não vamos orar agora, viu, irmãos? Vamos curvar nossas frontes e vamos orar, tá bom? Orar pela sua mãe, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente, porque a tua palavra é outra armadura para enfrentarmos todas as artimanhas do diabo, ó Pai. Por isso te pedimos que nesse momento o Senhor cure, liberta, salva a mãe do irmão Neves, ó Pai. O Senhor tem poder para curar qualquer enfermidade, ó Pai. Jesus curava algumas pessoas na distância. Aqueles 10 leprosos, Jesus curou de longe, já 200 metros, 400 metros, mas Jesus curou todos os 10. E o Senhor tem poder de curar qualquer enfermidade que alguns irmãos estejam sentindo, ó Pai. Por isso, com a mãe do irmão Neves, está nas tuas mãos a vida dela, está nas tuas mãos o irmão Neves, a sua família, curando em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua igreja também, e esse sermão que nós estamos aqui desfrutando dessa viúva que insistiu tanto. Também nós queremos aprender mais a orar, ó Pai. Queremos desabafar para Ti e contar todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem alegria de suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os Caleb, abençoa toda a programação, abençoa essa reforma da igreja, ó Pai, que veio aqui, o Misael, o Giovanni e outros já falaram com as pessoas para que seja feita a tua vontade, ó Pai.
e possamos orar juntos. A tua igreja tem esse objetivo de orar constantemente para que esse telhado possa ser transformado em um telhado melhor para a tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém. Irmãos, continuando, vamos lá. Nós ouvimos esse relato da viúva, né, em que Jesus, aqui houve um milagre, né? E Jesus falou que a gente tem que estar constantemente orando. Agora vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Tem outro detalhe que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava passando por dificuldades e alguns não estavam orando. E Paulo chega bem claro e diz para eles, irmãos. Filipenses capítulo 4. Acharam? Amém, irmãos? Amém. No versículo 4, Filipenses 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no... Olha aí. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a nossa alegria no Senhor, em qualquer circunstância, nos dá condições de orarmos, amém? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai. Por que Paulo repetiu duas vezes? Porque ele queria conscientizar a igreja de Filipos de que a alegria é importantíssima na vida cristã, irmãos. Se nós formos fracos, como eu disse, desanimados, a gente não consegue desenvolver a nossa comunhão com o Senhor. E Jesus quer a sua igreja alegre. Jesus quer a sua igreja disposta a orar uns pelos outros, a orar pela nação e orar pelos que estão doentes, irmãos. Amém, irmãos? Bem? Então, nosso dever é orar. Sem oração não há sucesso. Não adianta dirigir uma igreja sem oração. Não adianta. Tem que ter oração, tem que ter grupo de oração, tem que ter a irmandade para ver a transformação, né? Então Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lá no verso 6, olha o que diz aqui no verso 6. No verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, Paulo dizendo naquele tempo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com o que, irmãos? Ações de graças. Tem que ter ações de graças, você tem que agradecer. Se você está alegre, você está agradecendo. Se você está triste, você tem que estar agradecendo. Paulo diz que alegrai-vos em qualquer circunstância. Aonde você estiver, você está desempregado, você está passando por um problema sério, você tem que se alegrar no Senhor, porque daí é que vem a bênção, irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Porque se você não se alegrar, como você vai crescer na fé? Então, a circunstância, os momentos difíceis, é motivo para você, o quê? Orar. É o convite para você orar. Jesus está dizendo assim: ó, Eliezer, ore. Você está preocupado? Mas então ore, meu filho. O Espírito Santo está lá, tocando no seu coração. Ore, meu filho, ore, minha filha, ore. Porque a oração, meu irmão, ela faz milagres na vida daquele que crê nele, irmão. Amém? Então, aqui Paulo diz que não andeis ansiosos de coisa alguma. O mundo está aí, irmão, cheio de pessoas ansiosas. Você entra no terminal e já vê pessoas preocupadas. A gente já vê no semblante pessoas, né? Então, a ansiedade, nós temos que pedir ao Senhor para que a gente tenha uma vida em comunhão, de alegria, de evangelismo e de oração, irmão. Aí diz assim, ó, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Amém? Mesmo? E a paz de Deus. Quando há oração, vem a paz. Quando há oração, vem a alegria. Quando há oração, os problemas são resolvidos. Quando há oração, a gente se alegra em qualquer circunstância. Quando há oração, você tem prazer de comprar sua lição, você tem o prazer de ser um professor, você tem prazer de ser um diácono, você tem o prazer de servir o Senhor, irmãos. Amém? Então, tudo isso na oração. Vê aquela viúva, ela insistiu tanto que o juiz
que não respeitava nem a Deus e nem a homem algum, acabou atendendo, porque ela insistiu. Então nós temos que ter esse prazer, irmão, de todo o tempo, orando, 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 orando e orando sem cessar. Amém, meus irmãos? E terminando, nós vamos ver aqui 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não se esqueça, cada problema é um convite à oração, não é? Cada problema, não se esqueça disso. O Eliezer falou, cada problema é um convite a orar. 1 Tessalonicenses, mais uma vez Paulo exorta essa igreja a fazer o quê? Verso 16. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Quem quer ler para nós, meus irmãos? Aí o verso 16. Regozijai-vos sempre. Olha aí. Lá em Filipenses 4:4, foi que Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Olha aí, vendo? Aqui ele diz assim, ó, regozijai-vos sempre. A igreja de Tessalonicenses estava passando por problema também, desanimados. E ele diz, alegrai-vos sempre, sempre. E ele diz no verso 17, orai sem, está vendo? Orai sem cessar. É sem cessar, irmãos. A oração é constante, constante. Quanto mais oramos, Satanás se afasta de nós. Amém, meus amém? Quanto mais você ora, os problemas vão ser resolvidos, irmãos. Amém? Quanto mais você tem prazer de orar, você recebe a chuva de bênçãos na sua vida, na sua família, no seu lar, né? Deixe de orar para você ver. Passe um dia sem orar. Passe um dia sem ler a Bíblia. E você vai sentir o efeito. E é grande. Passe um dia, deixa a Bíblia fechada, não ore não. Vá só orar, você vai ver, né? Satanás não para, irmão. Enquanto nós estamos orando, ele tá como um leão, rodeando, procurando alguém para devorar. Então, a primeira atitude é o que? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E o verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de quem, irmãozão? Em Cristo Jesus, para o quê? Convosco. Amém, meus irmãos? Em tudo, em qualquer circunstância você dá graças a Deus. Por isso que Paulo diz assim, eu aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Aí ele completa aquela frase, tudo posso naquele, olha, tá vendo? Tudo posso naquele, ele sabia que Jesus supria a necessidade dele. Em qualquer circunstância que Paulo estava preso lá em Éfeso, lá em Filipos, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele, irmãos. Então, nessa semana, comece a orar. Tem um propósito com Deus. Senhor, hoje é 9 de janeiro, vou começar a orar. Meu propósito é orar pela minha filha, pela minha família, pelo meu esposo. O meu propósito é orar pela minha família, em nome de Jesus, amém? É esse, faça esse propósito. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Eu digo isso por mim, que eu oro pela madrugada e vejo o milagre que Deus está fazendo na minha vida, e Ele faz na minha esposa, meus filhos, na minha família, irmão. Então sou grato ao Senhor. Eu passo para vocês porque eu oro pela madrugada, com 3 horas, 3h30 eu acordo toda madrugada e Deus me chamou e eu tenho o hábito de orar. Eu oro por vocês, eu oro pela igreja, e o propósito nosso é entregar na mão de Deus a nossa vida, irmãos. Senhor, está aqui a minha vida, eu vou ter um propósito de orar, como o Eliezer falou, e como a igreja fala. Então, uma igreja em oração, o inimigo nem encosta ali, não encosta nem. Uma casa em oração, uma família em oração, o inimigo passa rápido, ele passa como um avião, porque sabe que ali não tem lugar para ele. Uma igreja, uma casa que não ora, o inimigo vai entrando devagarinho, ó. Ele entra de brecha, as brechas, aí vai, ó. Uma casa que não ora, o inimigo começa a entrar e a coisa complica. Então, faça esse propósito. Senhor, eu vou orar, vou começar a orar, vou começar a te buscar em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça. Vamos cantar o hino agora 3. Pai, nosso Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque este hino completa também
que se nós não orarmos, se nós não tivermos o hábito de orar, a gente vai perder a oportunidade de entrar no lar celestial, ó Pai. Por isso, Jesus quer que a igreja esteja em oração constante. Jesus quer que a sua igreja, as famílias estejam orando sem cessar, ó Pai. Porque quando oramos sem cessar, nenhum mal atinge o nosso lar, ó Pai. Nenhuma praga atinge o nosso lar. Porque a oração é que faz a diferença na vida do teu povo, ó Pai. Assim como Jesus, toda madrugada, ele acordava e ia orar. Ele sabia que ia passar por dificuldades, ele sabia os problemas que ia enfrentar, mas ele tinha uma armadura poderosa que era a oração, ó Pai. E ele venceu porque ele orava, porque ele tinha o hábito de orar constantemente. Por isso, tenhamos esse hábito de orar todos os dias, ó Pai, todas as noites, todas as manhãs, antes de irmos para o trabalho, antes de entrar no nosso carro, entrar no ônibus, a gente tem o hábito de orar e voltar também orando em nome de Jesus, ó Pai. Dás uma boa semana, uma excelente semana a toda a nossa família, esteja à frente de todas as nossas causas, ó Pai. Nós cremos com certeza, em nome de Jesus, amém.